Muito bem, queridos amigos. Então, neste vídeo, neste áudio, eu gostaria de falar primeiramente sobre a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988, ela tem problemas categóricos, sendo um deles a remoção do exercício direto de poder pelo povo. Como que isso fica elucidado? Isso ficará elucidado no artigo 1º, parágrafo único, que institui que a República Federativa Brasileira, o Estado Democrático de Direito Brasileiro, ele é uma instituição de democracia indireta, representativa, e por mais que haja o dispositivo do parágrafo único que diz todo poder emana do povo, quando você vai tentar exercer o poder político, público, emanando diretamente do povo, isso não existe, isso não acontece. Então, lá na Constituição Federal, artigo 1º, nós temos ali o parágrafo único, todo poder emana do povo. Esse ambiente da Constituição Federal, o que eu digo de ambiente? Essa página da Constituição Federal, o preâmbulo, que é o fundamento da criação do Estado Democrático de Direito, e o artigo 1º, eles vão regular a essência existencial da nação. Os órgãos, os exercícios de poderes, as instituições, as escolas públicas, os hospitais públicos, os exércitos, a força de polícia, a força de controle, o tributo, o fisco. Todas essas instituições, todas elas existem para o cumprimento de uma fórmula. Que fórmula é essa? A garantia da dignidade humana, a preservação dos direitos do cidadão. O preâmbulo e o artigo 1º da Constituição vão elencar os princípios formadores do Estado. O Estado é essa força suprema. O Estado é o poder de polícia, é o poder de fiscalização, é o poder de fisco, é o poder de tributação, é o poder de cerceamento da liberdade. Então nós temos uma máquina muito grande, uma máquina muito grandiosa, e essa máquina muito grandiosa, muito poderosa, ela deve vir com um fundamento, ela deve ser fundamentada em sua criação. Qual é o fundamento de criação do Estado Democrático de Direito brasileiro? Então, perguntando novamente, quais são os princípios formadores do Estado, República Federativa? Quais são os princípios formadores, perdão, errei a descrição. Quais são os princípios formadores do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil, pela Constituição Federal de 1988? Bem, está lá no preâmbulo. O preâmbulo ele dita o que configura a criação do Estado. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos. De uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com a ordem interna e internacional. Então, o que é o Estado Democrático de Direito? Vamos lá, o Estado Democrático de Direito é assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica de controvérsias. Então o preâmbulo constitucional ele vem com este parâmetro, ainda coloca, inclusive, que nós promulgamos sob a proteção de Deus, utilizando, obviamente, o Deus cristão da tradição bíblica ocidental. Então nós temos que o preâmbulo constitucional, ele tem que o Estado Democrático de Direito ele é criado para garantir o exercício dos direitos sociais e individuais, ou seja, garantir os direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna. Eu tenho esses elementos como sendo a causa justificadora da criação do Estado. Lembrem que eu falei, o Estado é essa força magnânime, essa força gigantesca. E aí eu tenho os princípios que vão legitimar a criação de um Estado para que o Estado opere de acordo com isto. O Estado não pode operar contrário a estas forças. O Estado não pode operar contrário aos direitos sociais individuais. O Estado não pode operar contra a liberdade. O Estado não pode operar contra a segurança. O Estado não pode operar contra o bem-estar, contra o desenvolvimento, contra a justiça.
Se o Estado opera contra esses valores, ele destrói o preâmbulo. Se o Estado destrói o preâmbulo, ele destrói o fundamento criador da Constituição de 88, entendem? O Estado ele destrói o fundamento criador da Constituição de 88. Ah, eu estaria aqui advogando pela reformulação da Constituição quando o Estado a contrariasse? Então, se o Estado vai contra a Constituição, nós temos que fazer outra Constituição? Não. Nós temos que adequar o Estado à Constituição. O que se precisa hoje na estrutura brasileira é adequar o Estado à norma constitucional. E esse processo ele se configura ainda muito distante, porque a norma constitucional é clara, mas o Estado ele é caótico, ele é ofuscado, ele não é claro, ele é turvo. O Estado é turvo e a norma constitucional ela é clara. Mas vamos lá. Essa norma constitucional, a Constituição de 1988, embora ela tenha um preâmbulo muito belo, ela criou mecanismos, ela criou sistemas, ela criou organizações nas quais os direitos de exercício direto de poder são removidos do cidadão. Então, quais são as formas de exercício direto de poder? Você tem lá, artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente nos termos dessa lei. Quais são as formas de exercício direto de poder? Você teria o plebiscito e o referendo. Só que o plebiscito e o referendo, eles são dependentes da aprovação do legislativo. Se eu tenho o corpo legislativo necessitando da aprovação da decisão popular, logo não há mais exercício direto de poder. Se eu tenho o corpo legislativo político eleito sendo uma barreira, sendo um controlador, sendo um mediador, sendo um avalista que autoriza ou não a ação direta do plebiscito, a ação direta do referendo, se eu tenho a ação direta da movimentação popular, se eu tenho a coordenação popular sendo vinculada, mediada, barrada por um processo legislativo político de membros de um corpo legislativo que vão decidir se aquele referendo, se aquele plebiscito são lícitos ou não, bem, eu já não tenho mais a garantia do artigo 1º da Constituição, parágrafo único. Eu já não tenho mais o exercício direto do poder pelo povo, eu já não tenho mais que todo poder emana do povo. Por quê? Porque o povo ele vai aqui exercer o poder direta ou indiretamente. Se o poder emana do povo, ele exerce esse poder indiretamente é através da indicação de membros eleitos para os cargos políticos, cargos geralmente do executivo, presidentes, governadores, prefeitos e cargos do legislativo, deputados federais, deputados estaduais, vereadores e senadores. Quando eu tenho que a eleição política no Brasil ela é vinculada a um partido privado, ou seja, quando eu tenho que a eleição no Brasil ela é vinculada a um partido particular, a um partido privado, sendo o partido uma instituição privada, e sendo essa instituição privada aquela que media, controla e permite o acesso do cidadão público ao corpo político, ou seja, se o indivíduo A, B, C, D querem ser vereadores, se eles querem ser governadores, se eles querem ser presidentes, eles precisam ser aprovados pela decisão do partido. Só que o partido é um grupo privado, é uma instituição privada que vai mediar, decidir o acesso do cidadão ao órgão público, ao Estado público, bem, então não tem exercício nem direto nem indireto de poder, porque o poder não emana do povo. O poder está emanando de órgãos privados, que são os partidos políticos, que têm o direito de autorizar ou não a candidatura de alguém. Se o partido político ele tem o direito de autorizar ou não a candidatura de alguém, se o partido político tem o direito de mediar ou não a candidatura de alguém sobre o Estado, bem, o acesso ao Estado é mediado pela decisão particular e individual de entidades privadas. O acesso ao Estado não é mediado pela individualidade idônea pública. O acesso ao Estado é mediado pelo corpo privado que vai definir se aquele indivíduo pode ou não, deve ou não se candidatar para assim ser eleito. Bem, digamos que eu tenha aqui uma pretensão de reduzir todos os salários dos políticos, dos deputados federais, estaduais,
dos juízes, digamos que eu queira reduzir o salário deles de 30 mil reais para 5 mil reais, digamos que eu queira reduzir todos os salários do legislativo eleito de um patamar que é hoje, de 33 mil reais, para um patamar mais baixo, para um patamar de 2 salários mínimos. Todos eles vão ganhar 3 mil reais. Vamos economizar as contas públicas e destinar esse dinheiro para associações, para criar bancos financeiros que vão se destinar a garantir a erradicação do não acesso ao saneamento básico no Brasil e do não acesso à nutrição básica infantil. Ou seja, em vez de gastarmos dinheiros com salários políticos, nós vamos aqui criar um Fundo Monetário Nacional que tem, por natureza, única e exclusiva destinar esse capital para recuperar crianças que estão em subnutrição, levar alimentação adequada e para promulgar e promover a instituição do saneamento básico, que nesse país se contém ainda 60% da população sem acesso a saneamento básico, sem acesso à água limpa, sem acesso a escoamento correto dos seus rejeitos biológicos. Então, digamos que minha proposta fosse essa. Essa proposta, por mais que seja interessante do ponto de vista para o povo, ela não é interessante do ponto de vista para muitos partidos, que perderão o seu poder monetário. O dinheiro é poder. Se eu tiro o dinheiro, se eu tiro o poder de um indivíduo, se eu tiro o dinheiro, se eu tiro o poder do indivíduo, ele vai ser contra a minha candidatura. Logo, a minha candidatura, que é de interesse popular, o meu interesse que é público, ele está mediado, cerceado e vinculado ao interesse privado. E esse interesse privado pode dizer, não, a sua ideia é muito boa, mas você não concorrerá ao nosso cargo. Você não será autorizado para concorrer a vereador, você não será autorizado para concorrer a deputado estadual, você não será autorizado a concorrer para deputado federal, você não será autorizado para concorrer ao legislativo. Nenhuma dessas concorrências serão autorizadas por você, porque você é uma pessoa que vai contra os nossos interesses privados do partido, embora os seus interesses sejam, sim, muito bons para o público, seus interesses são bons para o Brasil, mas eles danificam a manutenção monetária e a riqueza do partido privado. Então, eu estou aqui formulando que o artigo 1º da Constituição Federal, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente, esse artigo, ele não é executado, ele não é exercido com precisão. Pelo contrário, ele foi subvertido. Ele foi subvertido na medida que o acesso direto do poder que emana do povo, ele é o plebiscito e o referendo. O plebiscito e o referendo necessitam da aprovação do legislativo. Se o plebiscito e o referendo necessitam da aprovação do legislativo, se eu tenho um órgão eleito que vai autorizar ou não a ação direta do poder público sobre o próprio Estado que o poder público é detentor, ou seja, se o povo quer gerir o próprio Estado e o povo tem ideias de gestão desse Estado e ele apresenta essas ideias para serem executadas, o Legislativo tem o direito de vetar essas ideias. Se o Legislativo tem o direito de vetar essas ideias, de aprovar ou não, então o povo não tem nenhuma forma de exercício direto de poder. Porque a outra forma, que é o exercício indireto de poder, que é a eleição de representantes, essa eleição de representantes ela é mediada por partidos privados. Ela é mediada por partidos que são instituições privadas que não respondem ao indivíduo, ao cidadão público. Os partidos respondem a um grupo de personalidade jurídica privada. Nessa medida, eles têm o poder de autorizar e vetar a entrada de quem eles quiserem, mais ainda, eles têm o poder de autorizarem ou não a candidatura, mais ainda as candidaturas são unitárias para os cargos de exercício executivo e as vagas são limitadas também. Então, por exemplo, se eu tenho 1000 pessoas querendo ser presidentes, o partido pode autorizar somente uma. Se eu tenho 10 partidos, somente 10 candidatos a presidente existem. Se eu tenho 5 partidos, somente 5 candidatos a presidente existem. Embora haja 1000 candidatos no Estado, nação, embora haja esses 1000 não têm pretensão, não podem ter a pretensão jurídica, legal, de tentarem ser presidentes, porque só há 5 partidos, e os 5 partidos só podem eleger um candidato para presidente. Então, esse partido ele vai selecionar qual dos 1000 candidatos será escolhido, sendo que se desses 1000 candidatos, 995 forem
a favor de diminuir os salários dos políticos, forem a favor de transparência total das contas públicas, forem a favor de rastreamento e escuta de determinados funcionários de alto escalão do Estado, se esses indivíduos forem dessa linha, o partido vai pegar os outros 5 que são contra essas medidas e a favor de medidas de mais sigilo da ordem pública, a favor de medidas que aumentam os salários públicos. Então eu estou querendo dizer aqui que não existe pela Constituição Federal de 88 uma manifestação direta de poder. Uma manifestação direta de poder foi rompida e removida do arcabouço jurídico, embora a Constituição pretenda sim afirmar que todo poder emana do povo, embora no texto jurídico legal ela afirme que todo poder emana do povo, embora isso esteja escrito, isso não está certificado, isso não está garantido. Essa garantia, pelo contrário, ela foi removida.